Muito bem, vamos falar sobre introdução à segurança, ver aqui, nomeadamente, algumas propriedades da segurança e, e depois aqui outros conceitos relacionados com a segurança. Sobre esta informação ehm, que vou falar agora, os alunos vão ter que fazer uma daquelas perguntas, está bem? Portanto, sobre este conjunto de slides, vocês vão ter que fazer uma daquelas perguntas com as várias opções de resposta. E depois hei de falar sobre isso quando, eh, quando chegar aqui aos vários pontos destes apontamentos. So I'm going to make an introduction to security. I'm going to talk about the security properties and then some other things related with security or with building more secure systems. And related with this information, you must um, create one question and the four possible answers for that question, okay? And to send me before next Monday. Ok. Então, vou começar aqui já com esta pergunta que é o que é que vocês acham? Vocês acham que há problemas de segurança? Eu tenho aqui já um conjunto de informações, já estão algumas já algo desatualizadas, mas qual é a percepção que vocês têm? Que há muitos problemas de segurança, há poucos, vocês têm reparado às vezes nas notícias, nos telejornais, falam sobre questões relacionadas com a segurança ou não? Eu, pelo menos, eu ouço muito falar de problemas de segurança, por exemplo, o Chrome há umas semanas teve problemas no lançamento dia zero, da nova versão, teve vulnerabilidades. Sim, sim. Muito bem, é isso mesmo. Portanto, de facto, nós podemos ver em diversas notícias, dependendo dos interesses que vocês têm, que há bastantes problemas de segurança. Tanto no software que vocês usam, como em software que é usado em empresas e certamente veem também notícias acerca de questões de segurança entre países, envolvimento em eleições, em sistemas que são bloqueados eh, por país ou plataformas, nomeadamente de redes sociais que são bloqueadas em certos países por causa de questões relacionadas com segurança, privacidade ou necessidade de controlo, coisas do género. Eh, Pronto, e nós temos aqui muitos, eh, muitos exemplos disso também. So I'm asking or I'm talking about the huge number of security problems that we can see in the news today and that relate with the software that you use. So one of the students talked about a Google Chrome problem uh, some days ago, and I talked about also security problems in elections, related with social network platforms that are being um, shut down in some countries because of security and privacy concerns. Okay, so there are many problems related with the software security. Uh, Podemos ver que isso uh, tem implicações em termos de dinheiros. So it has problems with uh,
related with lots of money that is spent to solve these problems or in litigations, thousands of client records, estou a ver mais registros de clientes, more Pfizer client records. This was several years ago. Até em infraestruturas críticas, problemas em infraestruturas críticas, also attacks or possible attacks to critical infrastructures like the electric network. Algumas das situações são por, e muitas delas até, são problemas de pessoas que estão na própria empresa que inadvertidamente causam problemas, outras acabam por ser exploração dessas mesmas pessoas de dentro. Acerca de registros com informações pessoais, são chamados PII, Personal Identifiable Information, também está na ordem do dia. Milhões e milhões de registros que são expostos por ano. Mesmo em termos da forma como as empresas lidam com as informações, também há muitos problemas acerca da forma ou do que armazenam e como armazenam, os cuidados que têm, que nem sempre estão de acordo com as regras e legislação aplicáveis. Enfim, e depois, se formos ver a quantidade de problemas que temos. Estes dados já são de facto antigos, mas eu tenho aqui uma informação já mais atual. Este aqui é o do terceiro trimestre, desculpem, é o quarter é o trimestre, o terceiro trimestre aqui de uma empresa, acerca do terceiro trimestre de 2020, e que depois também vou disponibilizar no Moodle, e que fala aqui acerca dos problemas que houve mais recentes. Reparem que, se olharmos aqui para as informações que estão a ser realçadas, portanto, nos 3 primeiros trimestres, houve cerca de 13.000 quebras de segurança. Eles dizem até que isto aqui representa uma descida de 50% relacionada com o ano anterior. No entanto, embora tenha havido menos quebras de segurança, foi o pior ano em termos de registro, de número de registros expostos. Portanto, houve menos quebras de segurança, mas essas quebras de segurança, mesmo assim, conseguiram tornar visíveis, atacar muitos mais registros do que os outros anos. Não é? Se formos ver, ao longo dos 3 primeiros trimestres, houve 36 mil milhões de registros expostos. So, according to this report, in the first 3 quarters, around 36 billion, it is 1,000 million records that have been exposed. O que é que isto significa? Reparem, cada registro pode ser registros acerca do nome, mails,
contas, passwords, números de cartão de crédito, de segurança social, etc. Está bem? Uh, uh, Reparem, e depois houve aqui umas quebras de segurança que foram enormes. Por exemplo, só em 2 dessas situações, por exemplo, mais de 1.000 milhões de registros para cada uma delas. Houve 2 situações que envolveram cada uma delas mais de 1.000 milhões de registros. Portanto, houve aqui, situações mesmo graves. Temos também, que 20%, portanto, cerca de 1/5 de todas essas quebras de segurança, teve a ver com ransomware. Vocês certamente já ouviram falar em ransomware, certo? Sim, claro. Pronto, então sabem o que é, em que o atacante consegue de alguma forma ter acesso a um computador e depois encripta o conteúdo desse computador, para pedir um resgate para fornecer a password. Ok? Portanto, houve aqui, o ransomware continua muito ativo, o que só nos faz lembrar que nós temos que ter uma boa segurança do nosso sistema, tá bem? So overall, we have here just the key highlights, uh, um, a situation that is quite severe, and it should make all of us think more about the security in our systems. Ok, e depois a gente pode pesquisar aqui este relatório, falam acerca das eleições, nomeadamente nos Estados Unidos, está na ordem do dia. Acerca um, de informações que foram um, divulgadas indevidamente na internet. Houve aqui vários ataques relacionados com estados, até daqueles chamados swing states nos Estados Unidos, e a quantidade de informações aqui com informações de votantes nesses estados: 5 milhões em Washington, 7 milhões de Michigan, 8 milhões da Carolina do Norte, enfim, 186 milhões informações com informações pessoais de 186 milhões. Portanto, há aqui muita gente, muitos registros de pessoas que estão depois a ser divulgados, usados, vendidos, etc. O que é que temos aqui mais? Podemos ver a evolução do número de quebras de segurança ao longo dos anos. So we can see the number of breaches along several years, and the number of records in those years. So vocês vejam que, embora o número de quebras de segurança, pronto, esteja mais ou menos, vá lá, tem havido uma ligeira subida, agora neste último ano houve uma descida. O número de registros, olhem como é que está. Em 2020, o número de registros está disponibilizados está muito maior até que os outros anos, não é? Podemos ver aqui a evolução ao longo dos meses do ano, vocês depois podem ver isto. Há aqui aspectos também interessantes, podem ser de que forma é que os atacantes obtiveram esses registros, e a maior parte deles foi através de um acesso não autorizado a redes e sistemas, não é? Portanto, conseguiram aceder a esses sistemas de forma indevida.
Eh, há aqui um aspecto também muito interessante que é, eh, embora uma grande parte de, das quebras de segurança sejam externas à organização, 17% foram feitas de dentro da organização. Ah, estão a ver, muitas vezes a gente pensa só que os problemas vêm de fora, mas 17% ainda é um número significativo, de quebras de segurança que foram originadas de dentro da organização. E desses 17%, uma grande parte, a grande maior parte, foi acidental. Portanto, alguém de dentro da organização que fez asneira e que fez com que informações pessoais fossem divulgadas para o exterior. So, although the majority of data breaches came from the outside, 17% are from the inside of the organization, which is a lot. And most of those are from are an accidental. Someone that didn't took proper care and disclosed the information without knowing it. Pronto. E há aqui outras informações que são interessantes, nomeadamente estas, quais são os tipos de dados que foram divulgados. Na maior parte foram nome, mas o que é que a gente vê aqui? Mails, vemos também 29% passwords, endereços, questões financeiras, questões médicas, cartões de crédito. Portanto, podem ver aqui o tipo de dados que foram divulgados neste primeiro trimestre. Pronto, e temos aqui também estes tipos de dados e também comparados ao longo dos vários anos para ver como é que foi a evolução e também o número de registros por incidente. Portanto, reparem que mesmo incidentes que envolvam mais de 10 milhões de registros, houve 51 incidentes, cada um dos quais com mais de 10 milhões de registros, é muita coisa. Também se virmos o que é que foi, onde é que surgiram estas quebras de segurança, está aqui no topo os sistemas de saúde. Sistemas de saúde, informação financeiras, administração pública, pronto, education, pronto, a agricultura é o que está no mínimo, está bem? Mas estão a ver que se calhar vocês não estariam à espera que há cerca de dados de saúde foram aqueles que foram mais não é atacados, mas pelo menos disponibilizados para o exterior. Pronto, e depois tem aqui dividido também por eles o que é que, por exemplo, acerca da parte de saúde dos hospitais e de pessoas que trabalham lá. Ok, podemos ver aqui como é que, com um bocadinho mais de detalhe, como é que foi feita essa distribuição. Daqui neste relatório, pronto, a maior parte das quebras de segurança foram nos Estados Unidos e as outras foi fora dos Estados Unidos, embora haja muitas que não se sabe onde é que foi. E também pode haver aqui no mapa dos Estados Unidos, eles ainda dividiram isto por estado, está bem?
Ok, pronto. O que é que estamos aqui a ver é de facto que o panorama de segurança não é, é crítico, continua a haver problemas, é algo que não está resolvido e, portanto, faz todo sentido nós ehm, eh, continuarmos preocupados com esta questão e a investir os nossos esforços na melhoria da segurança da informação, está bem? Ok, pronto, e tem aqui mais uma data de coisas. Eu tinha aqui a ver se consigo fazer isto. Um videozito, a ver se eu consigo mostrar. No way. Ok, a ver se eu. Só para vocês verem que, como às vezes as notícias não, as séries e os filmes veem aqui as questões de segurança. Vamos pôr aqui um, um enxerto do episódio do NCIS. No way. I'm getting hacked. What's good? No, this is major. They've already burned through the NCIS public firewall. Well, isolated. Portanto, aqui os escritórios do NCIS estão a ser atacados por um atacante que está a conseguir entrar. Node and dump them on the other side of the router. I'm trying. It's moving too fast. Pronto, agora ali, não sei se repararam, estão duas pessoas a teclar no teclado porque é algo que os técnicos de informática mais eficientes conseguem fazer, que é estarem duas pessoas, 4 mãos no mesmo teclado a escrever coisas. Portanto, é para verem que nem sempre o que aparece na televisão também é fidedigno, não é? E aparecerem aquelas janelas todas. Ok, isto é teatro. This is not good. We're using our connection to the IFAS database. Parece que escrevem à velocidade da luz. É isso. Portanto, I can't. It's a point attack. He or she is only going. pronto. Então, está-se aqui a ver que aquele atacante invadiu aquela máquina na qual eles estão a teclar freneticamente. After my machine. It's not possible. There's DoD level 9 encryption. It would take months to get built. What is that, video game? No, Tony, we're getting hacked. They're getting Abby's computer, the entire NCIS network. Portanto, estão a atacar aquele computador e a partir daquele computador vão conseguir invadir toda a rede do NCIS. Who's next? I can't stop him. Do something, McGee. I've never seen code like this. Oh, where'd it go, Abby? I didn't do anything. I thought you did. No, I did. E pronto, de facto resolveram o problema desligando o cabo do computador. Reparem que de facto desligando-se os aparelhos, o atacante deixa de conseguir continuar com o seu ataque. No entanto, vamos ver que isto também é uma das propriedades de segurança. So we saw a little movie about the NCIS program that we had an attack and then it was going to go through all the NCIS by entering from that computer, and someone disconnected that computer, therefore preventing the spread of the attack. Okay, I was saying that although by
disconnecting everything, those systems will not be attacked, or will not likely be attacked, that affects one of the security properties, as we will see next. Ok, então vamos ver o que é isto da segurança. Pronto, há aqui vários conceitos. Por exemplo, aqui, segurança é a qualidade ou estado de estar seguro, livre de perigo, mas eu gosto muito deste, do Gary McGraw. Segurança de software é a prática de construir software para ser seguro e funcionar corretamente, mesmo sob ataque malicioso e intencional. Ou seja, não vale desligar aquilo não vale. O software tem que continuar a funcionar mesmo estando sob ataque. Okay, so here we have that software security is the practice of building software to be secure and work properly even under a malicious and intentional attack. So we cannot disconnect. If a software is secure, it should work even if it is being under attack. Então, quais são as propriedades de segurança que nós temos que considerar? Aliás, isto aqui não é um assunto perfeitamente consensual, está bem? Mas, porque aparecem outras propriedades, mas aquelas que nós vamos aqui considerar, que são aquelas que tradicionalmente são consideradas como propriedades de segurança, são estas três: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Ou em inglês, so the secure properties that are usually usually have a consensus are these three: confidentiality, integrity, and availability. Although some other properties are also considered as secure properties, as authenticity, non-repudiation, trust, accountability, mas estas três são aquelas que nós consideramos, e aqui, do ponto de vista desta disciplina, são aquelas que eu pretendo que vocês usem, tá bem? So, I want you to know these three, and for us, here in this course, are these three the ones that matter: confidentiality, integrity, and availability. Então, o que é confidencialidade? Confidencialidade é a propriedade da informação não estar disponível ou não ser revelada a indivíduos, entidades ou processos não autorizados. Isto aqui, retirei-a do ISO IEC, tal. Está bem? So confidentiality is the property or the information property, the security property of the information is not available to entities that are not authorized to have access to that information. Até confidencialidade. Isto tipicamente é algo que uma pessoa sabe o que é. E eu vou aproveitar já esta propriedade para falar daquela vossa primeira pergunta que têm que fazer, está bem? Então é assim, eu para ilustrar esta propriedade fui buscar aqui uma notícia, onde cá está, aqui foi no Twitter, a security breach do Twitter, em que foram obtidos 310 documentos confidenciais. Ora, se foram divulgados 310 documentos confidenciais,
claramente houve aqui um problema de confidencialidade. Portanto, em termos de segurança, pelo menos esta propriedade da confidencialidade foi quebrada, está bem? Para a primeira pergunta, para a pergunta acerca desta matéria, o que é que eu vos peço? Queria que cada um de vocês depois pesquisasse na internet, por exemplo, por uma notícia que envolvesse a quebra de confidencialidade, está bem? E fizesse uma pergunta à volta disso. So, for the question about this subject, you may search for some news information related to a security breach involving the breach of confidentiality. Eu tenho aqui um exemplo, este era do Twitter, tenho aqui um outro, que foi no Heartland Data System, que na altura foi a maior quebra de segurança na altura. Foram 134 milhões de cartões de crédito que foram expostos através da SQL Injection. Já agora vejo, a SQL Injection é uma daquelas vulnerabilidades que eu vou falar aqui nesta disciplina, está bem? Portanto, houve um ataque e foram divulgados 134 milhões de cartões de crédito. Quando digo divulgados, quer dizer que foram obtidos e provavelmente depois vendidos na Dark Web. Está bem? E isto é a confidencialidade. Okay? Creio que não haja dúvidas acerca da confidencialidade. Ok. Creio que é daqueles que é mais fácil de encontrar. Ok, o outro conceito de segurança é a integridade, integrity. E a integridade é a propriedade de salvaguarda da exatidão e completude dos bens. So, integrity is the property of maintaining the correct and por acaso devia ter aqui a versão inglesa, que isso é mais difícil. The exact information without the property that makes that guarantees that information was not changed in any way. Ok? Integridade às vezes é difícil de encontrar problemas de integridade. Eu encontrei aqui algumas notícias. Uma delas tem a ver com o PHP. Vocês conhecem o PHP, certo? PHP é aquela linguagem de programação que é muito usada para criar páginas web. É das mais usadas, ou se quiserem, de facto, se calhar a maior parte das páginas web da internet ainda são desenvolvidas em PHP. Nesta notícia está aqui um atacante chinês conseguiu modificar o código do PHP. De alguma forma conseguiu entrar e alterar o código do PHP. Reparem na gravidade que isto pode ter. Se ele altera o código do PHP e se a gente pensar que cerca de a maioria das aplicações web são feitas em PHP, isto o que é que significa? Que quando esses servidores todos de PHP à volta do mundo, quando fossem atualizados para a nova versão do PHP, que os administradores de sistemas fazem, não é? Vão atualizando as versões de software, aliás, é uma prática de segurança, o que aconteceria era que iriam instalar nos seus sistemas uma versão de PHP que tinha sido alterada por um atacante, por um hacker. Portanto, estão a ver a gravidade, dependendo daquilo que foi alterado, a gravidade que este ataque poderia causar, está bem?
Na realidade, depois o que eles dizem que aconteceu foi que este atacante, a única coisa que fez foi adicionar o nome dele, está aqui, na parte dos créditos de um dos ficheiros. Pronto. Ou seja, não alterou mais nada, eles realizaram uma auditoria de segurança e descobriram que a única coisa que ele fez foi adicionar o seu nome. Pronto. A pessoa pode depois ficar sempre com algumas dúvidas se foi mesmo isto ou não, mas a verdade é que não deixa de ser preocupante este tipo de situações. So here, a PHP, a Chinese hacker modified or claimed that had modified the code of one PHP file by adding its names on the credits. Okay. However, this could have more serious consequences if he had changed some other inner workings and of the files of the PHP repository. Tenho aqui outro sobre integridade. So this is related with integrity e tem a ver com a RSA. Vocês já ouviram falar na RSA? RSA é a empresa dos engenheiros que desenvolveram a encriptação por chave pública que todos nós, hoje em dia, usamos e que é fundamental para as trocas e para a comunicação na internet, trocas comerciais, tá bem? E então aqui há um ataque em que se desconfia que o atacante poderá ter alterado hardware que esta empresa desenvolve. Esta empresa desenvolve hardware, algum deles é tipo aquelas pens que são usadas nos computadores e que têm números que vão mudando, de X em X tempo mudam os números, e para que quando uma pessoa se ligue num sistema, para além de pôr username e password, e tem que pôr o número que está naquele momento, para se poder autenticar, está bem? Portanto, é usado nomeadamente em bancos. Portanto, podem ver se caso haja uma alteração nesse hardware, caso o atacante tenha acesso sei lá, a certos aspectos desse hardware, poderá pronto, também tirar vantagens a partir daí. Também. Para além disso, também ainda foram roubados 40 milhões de registros de empregados. Não é? Mas pronto, eu aqui estava nessa parte de alteração de qualquer coisa que envolve, portanto, a propriedade da integridade. E a última propriedade é o availability, a disponibilidade, que é a propriedade dos bens estarem acessíveis e usáveis por uma entidade autorizada sempre que necessário. Sempre que necessário. Portanto, availability is a property of being able to use or access the information whenever it is necessary. Reparem que esta é daquelas propriedades que é a mais fácil, das três propriedades de segurança, é aquela que é tipicamente mais fácil de pôr em causa. Lembro-se já agora, por exemplo, daquele excertozinho do filme que eu mostrei. A forma de resolver o problema foi desligando o computador. Ora, se desligarmos o computador, estamos a afetar a disponibilidade. Portanto, de facto, podemos estar, pode ser, não digo que não tenha sido uma boa solução, mas só estou a dizer que, mesmo assim, o ataque teve algum sucesso, porque desligou aquele computador não pôde executar o trabalho que era suposto executar. E, portanto, é um ataque que tipicamente é mais fácil de conseguir, que é impedir que as coisas funcionem normalmente, que se consiga fornecer aquele serviço.
So availability is usually the security property that is easier to affect. Because like the example in the movie that we saw, that it is easy to disconnect the computer to prevent more damage to the inner of the organization. However, the availability of that computer and the service that that computer provides was affected. Portanto, houve aqui uma afetação dessa propriedade da segurança. Sim. Por exemplo, nós falamos em engenharia de redes também, por exemplo, uma maneira de afetar a disponibilidade em termos de network, né? Sobrecarregar um servidor, não é? Sim, é o que normalmente deixa de faz. conseguir dar resposta. É o que eu vou mostrar aqui. Normalmente essa é uma das formas de... Por isso é que é tipicamente fácil executar um ataque que afeta a disponibilidade. Exatamente porque eles deram o nome de Denial of Service, quando vocês falaram nisso, é a negação de serviço. O Denial of Service é isso, é conseguir um ataque que faz uma negação de serviço. Se consigo fazer que aquele serviço aquele sistema não forneça o serviço, então estou a afetar pelo menos esta propriedade da segurança, que é o availability. Existe uma forma de negação de serviço que é mais efetiva, que é o Distributed Denial of Service. É o tal DDoS que eu aqui mostro. E um Distributed Denial of Service acontece quando um atacante consegue acesso a um conjunto muito grande de computadores e depois põe todos esses computadores a fazer um ataque a um determinado serviço. Eu tenho aqui um exemplo a um banco em que os atacantes fizeram um ataque desses ao banco, de modo que, reparem, ao fazerem isso a um banco, o que é que eles conseguem? Conseguem que, para já, o banco não consiga dar resposta aos clientes. Não conseguindo dar resposta aos clientes, os clientes começam a telefonar para o banco para resolver o problema. Se no meio dessa confusão, se os atacantes tiverem feito um roubo no banco, os sistemas informáticos estão ali a tentar resolver um problema no meio daqueles milhões de acessos do ataque do Distributed Denial of Service, quer dos clientes, os telefones sempre a tocar, portanto, de facto, provavelmente depois os atacantes que têm mais tempo para conseguir, vá lá, fugir ou continuar o seu ataque ou tentar apagar as suas pegadas digitais e saírem sem serem detectados. Tá bem? E tenho aqui um outro também, outro Distributed Denial of Service. Portanto, como eu digo, também é outro banco, que é o HSBC. So, a Distributed Denial of Service is an attack using multiple computers that are flooding one service. And the service gets overwhelmed with so many requests, he cannot fulfill all of them, including the legitimate accesses that are being done by the clients. Attacks to the banks sometimes are used to conceal the process of robbery that was being done. So the attackers can get away with their intents without being noticed, because the security or the IT team of the bank is overwhelmed
with so many requests, so many things going on at the moment. Está bem? Ok. Portanto, uma possível, volto a dizer, uma possível questão que vocês tenham sobre esta parte da matéria tem a ver com estas propriedades. Vocês procuram uma notícia de um ataque e tentam analisá-la para saber, por exemplo, podem analisar isto à volta de quais são as propriedades de segurança que foram afetadas e depois justificar isso. Está bem? So you may search for some news around the security breaches and discuss or security attacks and discuss the properties that were affected in that attack. Okay. Ok, deixem-me só. Eu queria concluir isto. Neste slide depois tenho aqui mais informações acerca da segurança que tem a ver com uma organização e que a segurança não é só a parte da informação, mas temos vários aspectos que são importantes na segurança, como a segurança física das pessoas, das operações, das coisas que são feitas, das comunicações, naturalmente, da rede, pronto, e naturalmente da informação. Tudo isto é importante para termos, de facto, segurança da informação, está bem? Portanto, não interessa só ter uma password boa no sistema, se depois o atacante consegue entrar nas instalações e roubar o computador, não é? E depois retirar o disco e analisar o disco, portanto, ou ter ou não ter o computador numa sala que está protegida, ou não ter um segurança que não deixa que qualquer pessoa lá entre, etc. Está bem? Portanto, numa organização há aqui múltiplos aspectos que têm que ser tidos em conta. So I was saying that to protect an organization from a security point of view, it is not only concerned, we should not be only concerned about information security, but also the physical security of the assets, personal security, security of the operations, of the communications, of the network. So everything must be secured in order to have an overall security system. Se pensarmos desta forma, portanto, temos que ter segurança no software e no hardware, pronto, também nos dados, pessoas, procedimentos, etc. Por outro lado, também um aspecto que é importante a discutir é quanta segurança é que nós devemos ter. Porque é preciso, de facto, conseguir balancear bem a segurança com o acesso e a disponibilidade do serviço. Por exemplo, se formos andar de avião, creio que toda a gente compreende a necessidade de passar por um detector de objetos, de metal, para que ninguém entre com uma faca, com uma pistola, com uma bomba dentro de um avião, não é? Creio que toda a gente concordará com isso. Agora, imaginem que isto também se passava quando estivéssemos a andar de autocarro. De facto, também alguém pode entrar de autocarro com uma faca, ou com uma bomba, ou com uma pistola. No entanto, se nós puséssemos esse nível de segurança também no autocarro, acabava por não ser prático usar o autocarro. Então nem se usava. E se calhar o nível de ameaça que tem um autocarro é muito inferior do que o nível de ameaça que terá um avião. Está bem? Portanto,
mas também concordam que se tivesse esse detector à entrada do autocarro, que andar de autocarro seria mais seguro. Estão a perceber? Portanto, temos que... Mais seguro, mas menos viável, não é? Exatamente. Portanto, temos que balancear aqui a quantidade de segurança que nós estamos a adicionar a um sistema juntamente com a usabilidade desse próprio sistema. Okay, so here I try to, I'm talking about how to level the security of a system and the availability of that system and the usability of that system. So a very secure system may be impractical to be used by those who need to work to use that system. Pronto, depois tenho aqui, ali era aquela imagem tem a ver com esta tira cómica que aqui está, acerca da pessoa que está a entrar com uma garrafa de água e que num avião e que não deixam, e ele está a dizer, mas eu tenho aqui o meu portátil e se eu fizer um curto-circuito nas baterias também posso fazer uma explosão. Pronto, isto aqui já não sei de quando é que era isto, mas era uma tira cómica e que depois, não sei se vocês se lembram, quando é que foi? 2016, houve aqueles problemas com o Samsung que às vezes aqueciam demasiado e até podiam arder, e tenho aqui a fotografia de num banco do avião e que depois até foram impedidos de se levar para um avião. Portanto, isto também é para mostrar que estas questões de segurança, aquilo que se pode ou não fazer, também vai variando ao longo do tempo. Também após os ataques do 11 de setembro nos Estados Unidos, também muitos voos aumentaram a segurança e os procedimentos de segurança. Não sei se vocês andavam antes e depois, e também isso notou-se claramente. Ok. E entrando aqui já na parte final desta matéria, e algo que também vocês podem colocar nessa tal pergunta, tem a ver com o Defense in Depth, que é o quê? Então como é que nós temos aquelas propriedades de segurança que queremos obter? Como é que nós podemos fazer com que um sistema seja mais seguro? Pronto, uma das formas de conseguir fazer isso é usando o Defense in Depth. So one way to achieve a more secure system with the three properties that we talked about, confidentiality, integrity, and availability, is to use this concept of defense in depth. In defense in depth, we have several layers, and in each layer, one or more protection system is protecting the asset. Portanto, é uma defesa em camadas em que nós podemos ter vários métodos de proteção. Eu tenho aqui um exemplo para mostrar aqui um exemplo dos nossos dias. Eu tenho aqui o meu database server, portanto, o meu servidor. So I have here my database server that I want to protect, and how I'm going to protect it. Ok, eu tenho aqui um database firewall. I have this database firewall that protects the access to the database. Entretanto, isto comunica com um application server e que tem aqui também um web application firewall. E depois ainda tenho um web server e tenho aqui a firewall, vai lá, mais tradicional, com o porto 80 aberto. Estamos a aceder por HTTP. Portanto, tendo estas camadas todas, é mais difícil para o atacante aceder ao database server. So having all these three
layers, the database firewall, the web application firewall, and the firewall, makes the task of the attacker harder to achieve, to succeed. Por exemplo, o atacante, se quisesse atacar aqui o servidor de base de dados, tinha que conseguir ultrapassar esta primeira firewall e, através do web server, conseguir ultrapassar esta segunda firewall e depois conseguir ultrapassar a outra firewall, a database firewall. E para cada uma delas teria que usar técnicas diferentes, porque aquilo que funciona para esta não é a mesma que funciona para esta ou para esta. Está bem? Portanto, ao colocar todas estas camadas de proteção, estamos a tornar a tarefa para o atacante mais difícil. E, portanto, estamos a tornar o nosso sistema mais seguro. So the attacker in order to be successful, must overcome the first firewall, and then the second, and then the third. And in each one of these firewalls, he must use different techniques to bypass the protections, ok? Portanto, defense in depth é um conceito que tem duas características importantes. So, defense in depth has two features that are important to know. Uma é heterogeneidade e outra é proteção total. Na realidade, são fáceis de compreender. Heterogeneidade é, em cada camada, ter mecanismos diferentes de defesa. E a ideia é mesmo essa, é se o atacante, para conseguir ultrapassar um dos mecanismos de defesa, a técnica que usou para ultrapassar um dos mecanismos de defesa deve ser diferente para conseguir ultrapassar o outro, para tornar mais difícil. Passando um, passa aos todos. Exatamente. Eu nem sei como é que se diz heterogeneidade em inglês. Heterogeneity, já não sei. Means that we need different that we need to have in the defense in depth layers different security mechanisms. So the way to bypass one of them is different than the way the attacker needs to use in order to bypass the other mechanism. E o outro é a proteção total, ou seja, cada camada tem que defender o bem na sua totalidade, não pode deixar aberturas, porque senão é por essas aberturas que o atacante vai. Okay? So total protection means that each layer must protect the whole of the asset in order to achieve the perfect protection. So it is not enough to protect just part of the asset. Eu até tenho aqui um exemplo que nós podemos ver. Esta aqui é muito fácil de compreender. Isto da defense in depth que eu tenho aqui uma imagem que nós podemos usar para compreender bem a defense in depth é usar o castelo medieval, em que nós temos o fosso com crocodilos à volta do castelo todo, não é? Aquilo tem que ter mesmo crocodilos, não é? Depois, se o atacante a seguir, conseguindo ultrapassar esse fosso, o que é que vai ter? Vai ter que ter tem as muralhas do castelo, tem a ponte levadiça, depois lá dentro ainda tem outro conjunto de muralhas, depois tem a torre, tem uma porta que está fechada, pronto, e o ouro está lá no cimo da torre. Ainda tinha que ultrapassar, tinha que conseguir subir lá acima, fazer isso tudo. Ou seja, o atacante tinha que conseguir superar diferentes defesas para conseguir chegar ao seu objetivo. So if you think about the medieval castle,
we can see several protective layers that protect the asset. Can be like the chest of gold that is in the upper floor of the tower, and the attacker must overcome the pit with the crocodiles and the walls, the large walls of the castle, and the guards, and doors that are closed, and everything in between. Okay. Pronto, tendo de facto estas propriedades de heterogeneidade e proteção total, consegue-se também evitar problemas que os próprios equipamentos possam ter. Por exemplo, pode ser, imaginem que naquela situação das 3 firewalls, a certa altura é descoberta que uma determinada firewall foi descoberto um problema de segurança. Só aquele componente é que tem esse problema. É o chamada a tal vulnerabilidade singular. Portanto, se todas as firewalls forem diferentes umas das outras, o facto de uma delas ter um problema, certamente esse problema será específico dessa firewall. Ou a ideia é que isso aconteça, não é? Portanto, é algo que esta propriedade de heterogeneidade vai ajudar a conseguir. Right? So if every firewall is from a different manufacturer, they are different from each other. So if there is some vulnerability in one of these firewalls, it is likely that that vulnerability is only in that firewall. So it is called a singular vulnerability. Ok. Isto aqui vou falar já a seguir. Pronto, eu estive a falar aqui de um exemplo de defense in depth com um castelo medieval, mas eu tenho aqui um exemplo também que envolve, por exemplo, um banco. O que é que temos aqui? A autenticação do utilizador, as passwords com SSL, só certos computadores é que podem aceder àquela informação, há timeout de sessões, há antivírus, existe um intrusion detection system, estão a ver várias marcas de firewalls, autenticação de 2 fatores, enfim, podemos ter aqui um conjunto de sistemas de proteção que dificultam o ataque àquele sistema, está bem? Vocês próprios nos vossos computadores pessoais também têm, podem ter antivírus, podem ter a firewall ativada, tá bem? Podem ter um backup da vossa informação, enfim. Isso são coisas que podem ter e que ajudam, também que vos ajudam a proteger. Aquilo que também se procura evitar quando estamos a tentar tornar um sistema mais seguro é evitar estas situações de single point of failure. Portanto, isto aqui é um conceito que também é muito usado. O que é um single point of failure? A system has a single point of failure if there is a single component that is so important that if it fails, the whole system fails. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Imaginemos que vocês querem desenvolver uma aplicação para a internet. Ok, então desenvolveram a aplicação, mas para que ela de facto tenha alta disponibilidade, ou seja, que seja mais imune a problemas, vocês criaram um backup da aplicação que está a ser usada. Ok, essa aplicação para aceder à internet, ambas as aplicações usam um único gateway,
imaginem que este sistema é muito caro e vocês só compraram um. Ok, no entanto, depois, para fazer a ligação entre as redes, usam 2 routers. Caso um falhe, o outro funciona. Também tem uma firewall para cada um deles. Assim, caso uma delas falhe, podes usar o outro. E tem aqui 2 load balancers que fazem o balanceamento de carga de modo que quem quer aceder à aplicação possa aceder a uma ou outra e tudo funcione mais rápido, está bem? E de facto conseguimos que caso falhe um load balancer ou uma firewall ou um router ou até uma aplicação, um servidor de aplicações, o outro caminho continua a funcionar e portanto continua a fornecer o serviço. O único problema é que se falhar o gateway, pronto, este serviço deixa de ser fornecido, está bem? E, portanto, nós a analisarmos um sistema destes, imaginemos do ponto de vista do atacante, ele pode dizer, se eu quero fazer um ataque aqui, fazer com que eles não consigam fornecer o serviço, por exemplo, eu vou tentar inutilizar este gateway, que dessa forma todas as outras medidas que eles tomaram são em vão, porque é um single point of failure, tá bem? Okay, so here I have an example of a system with a single point of failure. We have the application server that has a mirror, a router, 2 routers, 2 firewalls, 2 load balancers, but a single gateway. So if the gateway fails, the whole system fails. Okay, in the other situations, if one load balancer or firewall or router or application server fails, the system continues to work because there is redundancy in the system. Okay. Sim. Nesse caso, uma das soluções seria aplicar o conceito de redundância também ao gateway? Exatamente. Num sistema informático, normalmente temos isso, temos redundância nas fontes de alimentação, redundância no ar-condicionado. Tipicamente, uma forma de conseguir alta disponibilidade, que é sistemas que estão a funcionar durante muito tempo, os tais vários novos, não é? 99,99999% do tempo, é ter redundância. Tu teres 2 computadores, teres, não é? Sim. 2 salas, 2 discos. Garantir que se falhar alguma coisa tem um outro caminho para onde continuar a funcionar. É. Vocês, por exemplo, mesmo o conceito de backup, que acaba por ter a ver com redundância. Vocês têm informação que está no disco do vosso computador, mas têm uma cópia de segurança no outro disco. Estão a fazer redundância desse disco. Porque a ideia é, o disco pode falhar, é um componente mecânico, onde muitas vezes há falhas e, portanto, eu tenho uma cópia de segurança, caso este disco falhe, posso usar a outra. Não perco tudo, não é? Não perco os dados. Se vocês fossem muito dependentes do vosso computador, podiam ter 2 computadores. Pronto, se um computador falha, posso trabalhar logo com o outro. Mas muitas vezes não é preciso essa urgência, não é? Mas podem ser, ok, se este computador falhar, se cair, se estragar, eu tenho uma cópia de segurança e consigo no outro computador conseguir ter acesso aos meus dados, porque muitas vezes os dados são a coisa mais importante que a gente tem, não é? Mais importante que o próprio computador. Isso digo já, que a informação que eu tenho guardada no computador é mais importante do que o próprio computador. Eu preferia perder o computador do que perder a informação. Tá bem? Ok. Vamos ver, nós temos aqui vários dispositivos, vários sistemas que podem falhar. E de que forma é que eles podem falhar? E esta parte aqui também pode ser usada como pergunta para este conjunto de slides, está bem? Para além daquilo das notícias das vulnerabilidades e das propriedades que são afetadas, outra forma é procurarem
falhas, tipos de falhas em sistemas. Então é assim, quando um destes sistemas falha, o gateway, o router, tal, eles podem falhar, vá lá, eu aqui vou considerar 3 formas, está bem? Embora também possa haver alguma discussão acerca disto, aqui nós consideramos estas. Uma delas é o fail close. O que é o fail close? É um controlo falha, mas bloqueia todo o acesso. A firewall falha e falhando não deixa nada passar. Ou seja, se a firewall falhasse, vocês não tinham acesso à internet. Mas também não conseguem ser atacados porque da internet também não se conseguem chegar ao vosso sistema, tá bem? É um exemplo de fail close. So, I'm going to talk about how a mechanism can fail. One possibility is what we call fail closed. That is when this mechanism fails, it blocks all access. And this is usually the more secure approach. Then we have the opposite. It is fail open. That means when the mechanism fails, it allows all access. Significava este fail open é quando a firewall falhou, teve um problema e permite que se aceda a tudo, conseguem aceder à internet, a todas as coisas da internet também podem aceder ao vosso computador. Portanto, é o chamado fail open. Também muitas vezes chamado fail safe, porque tem a ver com a segurança das pessoas. Em inglês há uma diferença entre security e safety. Em português não, é segurança só. Security para sistemas informáticos, informações, etc. Safety para pessoas, quando está a vida humana ou de animais em risco. O fail safe, se pensarem, por exemplo, imaginem uma porta corta-fogo, falhando a porta, havendo um problema, imaginemos que ela fecha. As pessoas não conseguem sair. Não é? Mais um problema. Não consegue sair. Em termos de segurança é bom, pronto, não deixou sair, nem entrar, nada. Mas em termos de safety da vida das pessoas é mau. Portanto, se ela falhando com fail open, significa que ela falhou, fica de aberta. E a pessoa consegue sair, está bem? Mas pronto, nós podemos usar este termo, fail close e fail open, está bem? São esses que eu aqui vou usar para simplificar. E vou usar ainda aqui um outro termo que é o fail soft, que é quando um controle falha, desliga todos os componentes não essenciais, mas permite que alguns componentes críticos continuem a operar. Um exemplo destes, podem imaginem quando falha a eletricidade num hospital, deixa de haver luz em todo o hospital, mas entra em funcionamento o gerador que dá a eletricidade para os sistemas de suporte de vida dos doentes, não é? Aqueles respiradores e tal. Pronto, foi um fail soft. Portanto, tudo o resto deixou de funcionar, mas aquele continua a funcionar. Okay? So fail soft is when the control fails, every component is shut down except for the essential controls or the critical components that keep working. Tá bem? Portanto, temos estes 3 conceitos. Como eu digo, vocês podem, na pergunta sobre esta parte da matéria, usar qualquer um destas 2 questões, não é? Eu já agora vou-vos dar aqui exemplos de controlos que podem falhar, a ver se vocês conseguem dizer o que foi usado. Ora, so I want you to tell me what's the problem here. You see, there is a gate here. Yeah, I can see. Okay. The problem is the stick. Is it working properly? It's not working. I think it's not working because of that. The cars is passing near to a road, not in the road.
Yes, yes. So is it fail open, fail close, or fail soft? I don't know. Ok, então, Eu acho que é I don't have any idea. ok. Então digam lá, o que é que acham? Eu acho que é fail open, porque aquilo não está a funcionar e toda a gente consegue passar para o outro lado, não é? Exatamente, toda a gente concorda. This is fail open. Fail open, because the control fails, but people are still able to cross. Okay? So aqui é fail open. Do you understand now, Kagan? Yeah, I understand now. Okay. The control is Yes. not working. Yes. So I have here some examples that are not related with computer systems, but it's like everyday situations. Okay. This one has to do with computer system. What? So, o que é isto? USB keyword not found. Esse é closed. É close, porque não tenho teclado, não consigo usar. Pronto, eu podia assumir o close, mas eu até vou usar aqui fail soft. Porquê? Porque ele diz o USB keyword not found. Depois parece F1 to run setup. Eu posso dizer, ok, ele não encontrou um teclado no USB, mas às tantas eu São coisas que funcionam. consigo usar um teclado por porta-série ou algo do género. Nos computadores iniciais é que aparecia uma mensagem muito parecida com esta. Era só keyword not found, press F1 to continue. Isso é que era estranho, porque o teclado não havia teclado e carregar em F1 poderia ser fail close, não é? Mas pronto, aqui eu também estou a colocar estes exemplos, é só para a gente discutir aqui um bocadinho o que é fail close e fail open. Fail soft. E este aqui é que não pode haver dúvidas. So, what is this? Fail open, fail close, fail soft. Vejam lá. Vocês já viram isto, não é? O ecrã azul, o famoso ecrã azul do Windows. Vocês estão a trabalhar no Word, de repente aparece isto. Blue screen? O blue screen. Sim. Isto é quê? Fail close. Fail close, então. Não consigo fazer mais nada. Eu não consigo fazer mais nada. Portanto, conseguem trabalhar, nem conseguiram gravar aquilo, não é? Pronto. Eventualmente você poderia dizer, não, é fail soft, porque eu posso fazer Ctrl Alt Delete e reiniciar o computador. Está bem, mas tudo o que eu tinha... Sim, mas o que eu estava a fazer foi... Exatamente, perdeu-se. Não... Está bem. Portanto, fail close. Ok. E este aqui é o último. Vejam lá. O que é que aqui tenho? Fail open, fail close, fail soft. Vá. Fail. Sim. É um fail qualquer. Fail soft. Fail soft. E temos mais opiniões acerca disso? Fail soft, porque é que disse que é fail soft? Porque o software é que está deprecated, está desatualizado. Fail soft porque está desatualizado? Só isso não... Mais porque permite... Tem uma outra possibilidade que é clicar para fazer o update. Exatamente. Portanto, Ou seja, não deixou de funcionar tudo. Exatamente, não se consegue para já impedir o lançamento dos mísseis, mas porque não temos a versão atual do Adobe Flash, mas tem lá o botão que a gente pode fazer o update, certo? Sim? Sim. Na realidade, para mim, são dois, querem ver? Eu tenho este aqui, que é os mísseis vão ser lançados, e existe aqui um fail soft que permite ainda cancelar isso. E depois, para cancelar, é que ainda temos outro. Portanto, pronto.
para mim até era um duplo fail-soft aqui. A questão do lançamento dos mísseis que se consegue Anulada. anular, portanto, nos mísseis não vão logo ser, não vão ser logo lançados. Não, eu ainda posso pôr um código de segurança para cancelar isso. Imaginemos que houve aqui um problema que originou isso. Só que para cancelar, por sua vez, temos ali um outro problema que é aquilo, não está com o Adobe Flash atualizado, tinha que se atualizar, mas tem lá um botão que permite fazer essa atualização. Portanto, se tiver internet suficientemente rápida, dentro de 60 segundos ainda conseguem evitar o lançamento dos mísseis para isso, está bem? So, aqui há uns tempos no IPG, lá iam os mísseis, né? Ok. Pronto, e é isto nesta parte de introdução à segurança. Portanto, falámos das 3 propriedades: Confidentiality, Integrity e Availability, e falámos também sobre Defense in Depth e as falhas de controle. Ok. Portanto, o que vocês agora têm que fazer é fazer uma pergunta com as 4 opções de resposta sobre qualquer destes assuntos, está bem?